A paz do Senhor, povo de Deus, por aqui Tony Pinho, o canal é Bíblia para o Cotidiano. Estou aqui para a gente começar o nosso segundo trimestre de 2022 da editora Betel Dominical. Se você está procurando Escola Bíblica Dominical, que nesse trimestre, segundo trimestre de 2022, o assunto é o livro de Apocalipse, a editora Betel Dominical, que vai falar 3 meses. Sim, serão 3 meses de aprendizado sobre o livro de Apocalipse. Nos dias que estamos vivendo, um estudo pertinente, um assunto muito bom, um livro que vai desfrutar da grandiosidade de Deus, vai desfrutar da majestade do seu poder e vai nos mostrar qual é o nosso objetivo final, que é nos mantermos cada vez mais fiéis a Ele, para que quando aconteça o arrebatamento, não é se vai acontecer, é quando acontecer, eu e você estejamos preparados. O canal é Bíblia para o Cotidiano. Eu sou Tony Pinho. Vamos aprender juntos da palavra do nosso Senhor. Meus amados e queridos irmãos, que felicidade estar de volta junto com vocês e agora numa nova jornada, uma jornada sobre o livro de Apocalipse. Lembrando a você que não é inscrito do nosso canal, nós saímos de uma série de estudos sobre o livro de Ezequiel. E Ezequiel também é um livro profético. Sim, falamos sobre Ezequiel durante 3 meses. Agora nós vamos entrar sobre o livro de Apocalipse. Um assunto muito bom, um trimestre de muito aprendizado e, acima de tudo, vai ser um trimestre de esperança, tanto para mim quanto para você e para todos aqueles que aceitam Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador. A lição é da editora Betel Dominical, segundo trimestre de 2022. O livro é Apocalipse. Olha o subtítulo desse trimestre: Mensagens sobre o triunfo de Cristo, exortações e promessas ao povo de Deus. Você é povo de Deus? Então você será direcionado aqui a manter a esperança dentro do livro de Apocalipse. A primeira lição, que é a lição de hoje, vai falar Apocalipse, o livro da revelação. Sim, Apocalipse pode ser chamado o livro da revelação. É o que nós vamos aprender hoje juntos durante 3 meses. E se você que me acompanha aqui no canal e está vendo a evolução e o canal crescendo cada dia, agora atingimos uma nova etapa no canal Bíblia para o Cotidiano. Aqui desse lado tem um botãozinho azul com o nome Seja Membro. Esse Seja Membro é para você que se sente abençoado pelo canal Bíblia para o Cotidiano, pelas minhas lições, as minhas aulas, as minhas explanações, e você quer apoiar. Você não é obrigado, tá? Olha, preste atenção, irmãos. Vocês não são obrigados. É só uma maneira de vocês apoiar o canal, ser grato pelo canal, e se você puder, não vai fazer coisa que você não pode. Aí você clica aí em Seja Membro, tem 4 planozinho baratinho, que é mais para um incentivo para que eu possa continuar gravando vídeo. Mas repito, não é obrigado. Só de você estar inscrito no canal, só de você deixar um comentário, só de você curtir esse vídeo, já é de grande valia para mim. Essa aba de membros aí é para aqueles que querem apoiar o canal e, com gratidão por você apoiar o canal, como é que eu faço? Eu te mando a revista digital para você. 3 em 3 meses eu te mando tanto da editora Betel Dominical quanto da editora CPAD. A revista vai para sua casa, vai para o seu e-mail, para o seu WhatsApp, como você preferir. Eu mando ela para você estudar aonde você estiver, em forma de gratidão, lembrando que você está nas minhas orações. Tá bom? Vamos para a nossa lição. A nossa lição vai falar de um assunto, né? Esse assunto de Apocalipse, ele gera muita polêmica, é um assunto às vezes delicado. Por quê, irmãos? Eu quero começar aqui, antes de entrar na lição. Por quê? Porque o livro de Apocalipse existe coisas
que não estão claras, não estão, vamos dizer assim, escritas nos mínimos detalhes. Até a lição, você vai ver quando a gente começar a entrar aqui na lição, essa lição de número 1, você vai ver que o próprio escritor ele vai dizer que existe coisas no livro do Apocalipse que não é claro, não está dito o que é. Então a gente não deve buscar aquilo que a Bíblia não diz. Por isso que gera-se tanta polêmica, tantas discussões, seitas, heresias. A gente vai estudar sobre isso aqui, porque as pessoas querem dizer coisas que não estão na Bíblia. Por exemplo, quando João vê os raios, os trovões, e João vai escrever, o próprio anjo diz para João, não escreve, sela. É a palavra que ele ouve. Sela, não escreve o que os raios, os trovões estão dizendo, o que você está ouvindo. Ou seja, porque tem coisa que não é para este tempo, não é para agora, é para o tempo futuro. Então a gente tem que se apegar ao que está escrito, o que está claro, o que está patente aos nossos olhos, o que Deus nos revelou. A melhor passagem que você tem, eu já quero começar abrindo Bíblia, é o livro de Deuteronômio, capítulo 29, verso 29. Vamos abrir? Vamos começar por aqui. Hoje vamos começar a lição um pouquinho diferente, porque a gente precisa trazer alguns esclarecimentos antes de entrar no livro de Apocalipse, porque esse é um compromisso que a gente tem que ter com a palavra de Deus. Vamos ver Deuteronômio, capítulo 29, o verso de número 29, que nos diz assim: as coisas encobertas são para o Senhor nosso Deus, porém as reveladas são para nós e para os nossos filhos para sempre, para cumprirmos todas as palavras desta lei. Então eu quero começar o estudo de Apocalipse dizendo para você: o que está oculto pertence ao nosso Deus. O que está revelado é para mim e para você. Deixa eu pegar a minha canetinha marca-texto e deixa eu fazer essa marcação e ler com você mais uma vez. Para mim, essa é a base sobre o livro de Apocalipse. Deuteronômio 29, 29. As coisas encobertas são para o Senhor nosso Deus, porém as reveladas são para nós, para os nossos filhos para sempre, para cumprirmos, olha aí, as palavras da lei. Ok? Então eu quero que você já guarde essa passagem, este versículo, porque aqui está dizendo, se não está claro, não está escrito no livro de Apocalipse, a gente não vai entrar. Precisamos só nos atentar ao que está revelado, porque se está oculto, pertence ao nosso Deus. Essa é o nosso pontapé inicial, o nosso início do estudo. Ter a mente clara que o que está revelado é o que está escrito. Se não está escrito, não vamos cogitar, porque se não está revelado, pertence apenas ao nosso Deus. Vamos lá? Nosso texto áureo, livro de Apocalipse, capítulo 1, verso 1. Você que é professor, é um pedido que eu faço a você, que antes de ministrar essa aula do livro de Apocalipse, não só essa aula, esse trimestre, faça a leitura. Eu já estou no capítulo 20 de Apocalipse, eu estou fazendo uma releitura. Já li o livro de Apocalipse algumas vezes, agora já estou no capítulo 20 de Apocalipse, lendo para poder finalizar, ou seja, falta apenas pouco para terminar o livro de Apocalipse antes de ministrar essas aulas. É importantíssimo. Você que é meu aluno e acompanha, lê o livro de Apocalipse inteiro, e aí o que você não entende, você vai acompanhar aqui durante 3 meses esse ensinamento passo a passo sobre o que Deus revelou para João na ilha de Patmos através de Jesus Cristo com o auxílio do Espírito Santo. É o que nós vamos aprender. Texto áureo, livro de Apocalipse, capítulo 1, verso de número 1, que diz assim: revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente aconteceria, ou que breve iriam acontecer. Você está vendo que hoje eu estou com a minha revista, ela é
está aqui digital, a minha Bíblia está aqui impressa, como você já viu, que a gente, já leu. Por quê? Porque eu preciso gravar com antecedência para colocar no canal, para ficar sempre na segunda-feira disponível para você estudar a semana toda e aplicar essa lição no domingo. E os alunos já estão aí buscando, cavando o poço. E as nossas revistas, até a data de hoje, ainda não chegou o impresso, mas eu vou vir com a minha revista impressa para a gente fazer as nossas anotações, marca-texto. Mas veja como é importante a tecnologia. A revista impressa ainda não chegou, mas temos ela digital. E ela pode ser sua se de alguma maneira você apoiar este canal. Esse aqui é o nosso texto áureo. A nossa verdade aplicada nos diz: o estudo do Apocalipse é fundamental para o crescimento e edificação na vida cristã, em face ao momento que vivemos. Porque estamos vivendo uma guerra. Terminamos a leitura, ou melhor, o estudo sobre o livro de Ezequiel, falando sobre a guerra de Gog e Magog, que está registrada onde? No livro de Apocalipse. Eu sei que você viu. Se você não viu, porque você ainda não é inscrito no canal, chegou aqui por agora, por causa do assunto do Apocalipse, aqui tem uma playlist falando sobre o livro de Ezequiel, e a lição de número 13 está falando sobre a guerra de Gog e Magog, que nós vamos abordar agora de novo, só que com detalhe. Então é fundamental para o momento que estamos vivendo. O nosso texto de referência se encontra no livro de Apocalipse, capítulo 1, do versículo 1 ao versículo de número 4. Vamos fazer essa leitura? Essa primeira parte desses versículos, texto áureo, texto de referência, até a leitura complementar, eu consigo deixar aí na descrição do vídeo. E já quero fazer um pedido para você. Você que tem o Instagram, você que tem o Facebook, a partir desse trimestre eu estarei colocando ali os versículos diários, vou começar a alimentar essa rede social. Então, se você quiser acompanhar, é só você procurar tanto no Facebook quanto no Instagram, Bíblia para o Cotidiano. Vamos para o nosso texto de referência, que é Apocalipse, capítulo 1, do verso 1 ao verso 4, que nos diz assim: revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente acontecem, e pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo. Então aqui a gente já tem um aprendizado. Quem escreveu o livro de Apocalipse foi o João, o apóstolo João. A pedido de quem? De Jesus Cristo. Ou seja, Jesus Cristo envia o anjo para revelar para João e João escrever sobre o livro de Apocalipse, versículo de número 2. O qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de tudo o que tem visto. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guarda as coisas que nela está escrita, porque o tempo está próximo. Versículo 4. João, às 7 igrejas que estão na Ásia, graça e paz seja convosco da parte daquele que é, que era e que há de vir, e dos 7 espíritos que estão diante do trono. Aqui tem uma bem-aventurança. Aproveitando, falando de bem-aventurança, que eu, Tony Pinho, também estou fazendo a aula da editora CPAD, que nesse segundo trimestre está falando sobre o Sermão do Monte. O título lá é O Reino de Deus e o Caráter, O caráter do Reino de Deus. Então, se você quer aprender sobre o caráter do Reino de Deus, aqui mesmo no canal será disponibilizado amanhã esse vídeo da editora CPAD, que também está falando sobre as bem-aventuranças. A bem-aventurança quer dizer nada mais, nada menos que feliz é. Então lá dá uma ênfase a esse texto aqui de Apocalipse, que diz bem assim: aquele que lê, que ouve e que guarda. É o que você precisa saber, precisa fazer como servo do Senhor. Ler, ouvir e guardar.
ok? Vamos para o nosso esboço da nossa lição. O esboço vai falar a nossa introdução, que acabamos de ler, que vamos ler daqui a pouco, né? Introdução, por que estudar o Apocalipse, aspectos importantes do livro, uma visão panorâmica do livro e a conclusão. Essa aqui é a montagem da nossa lição. Na nossa introdução, nos diz assim: nesta lição estudaremos de forma panorâmica o livro do Apocalipse. Ao mesmo tempo, abordaremos sobre a necessidade da vigilância, santidade, perseverança na palavra de Deus. Você sabe que eu gosto de anotar, não consigo anotar aqui, mas eu guardaria e peço para você anotar, se você puder. O que a gente precisa saber sobre o Apocalipse é vigilância, santidade e perseverança. Tá? Guarda essas 3 palavras que é importante para colocar na vida dos alunos e você que é aluno colocar em prática, ok? O nosso ponto de partida. Montoni, a gente precisa dar um ponto de partida nesse estudo. O que seria? Jesus breve vem. Jesus breve vem. Esse é o nosso ponto de partida. No nosso ponto 1, vamos falar por que estudar Apocalipse. Eis uma pergunta: por que estudar o livro de Apocalipse? Vamos ver o porquê que devemos estudar o livro de Apocalipse, que diz assim: é impossível entender o tempo que vivemos e que está por vir sem estudar o livro de Apocalipse. Sensacional essa frase. Essa frase é digna de marcação. É impossível entender o tempo que vivemos e o que está por vir sem estudar o livro de Apocalipse. Por quê? Nós somos cristãos, acreditamos na revelação maior em Cristo, que foi dado através de Deus, que amou o mundo de tal maneira que Jesus foi elevado ao céu, deixou o Espírito Santo como consolador, mas tem a promessa de vir nos buscar. Então esta promessa, esse advento que nós estamos esperando, é fundamental dentro do livro de Apocalipse. Por isso que temos que estudar. Aqui é a primeira resposta. Mas continuando o que o escritor colocou: sua mensagem e revelação se cumpre diante dos nossos olhos. Guerra, rumores de guerra, peste. Olha aí, pai matando filho, filho matando pai, extorsão, maldade, desonras. Apocalipse está acontecendo diante dos nossos olhos. Além disso, não podemos olhar alguns textos e assuntos bíblicos como prediletos e desprezar outros. Toda a Escritura deve ser lida e ensinada e crida. Muita gente fala assim: eu não leio o livro de Apocalipse porque eu tenho medo, ou eu não leio porque eu não entendo. Então, se eu não me entendo, eu oro a Deus, peço a Deus que me ajude, me inscrevo no canal Bíblia para o Cotidiano, que o professor aqui, Tony Pinho, vai me explicar, vai me ensinar, e assim eu vou aprender, porque a gente não pode dizer eu gosto dessa parte da Bíblia e não gosto daquela. Não, nós temos que estar um conjunto, toda a Bíblia. Isso é o quê? 2 Timóteo, capítulo 3, verso 16, né? Toda a Escritura deve ser lida e ensinada e crida. Crida de crer, acreditar no que está escrito. Por esse motivo é que estudamos o livro de Apocalipse. No nosso ponto 1 já começa aqui chacoalhando porque que nós precisamos estudar o livro de Apocalipse. Uma prevenção contra seitas e heresias. Olha o que o escritor coloca aqui: as seitas que mais se populariza e juntam somas de milhões de adeptos no mundo ocidental traz em seu bojo ensino sobre a volta de Cristo. Esse dizer, a igreja dos últimos tempos, a igreja da revelação de Cristo, a igreja da volta de Cristo, está implantando heresias, e isso tem atraído muitas pessoas, porque as pessoas não querem estudar o livro de Apocalipse. Então chega alguém dizendo que está no livro de Apocalipse, ela acredita, mas você vai aprender e você vai estar, vamos dizer assim, a palavra do nosso tempo, vacinado contra seitas e heresias. Continuando,
aqui, utilizam também a Bíblia e visitam os lares buscando adeptos. Vocês conhecem pessoas que vão de casa em casa buscando adeptos para implantar os seus ensinamentos, para implantar o seu costume, não da Bíblia, não da estudo sério, olhando, mas prefere sorrateiramente de casa em casa? Pois é seitas e heresias. Vamos combater. Sendo assim, são facilmente confundidas pelos neófitos e os mais simples, neófito, novo convertido, aquele que não tem costume de ler a Bíblia ou até mesmo não sabe nem ler e são enganados. Mas graças a Deus que você está no canal, que está te ensinando, e as minhas explicações, pelo menos o que eu tenho visto, ouvido e lido. Na verdade, a palavra correta de todos que eu falei, é visto e lido. Nos comentários, é que os meus comentários sobre as lições são comentários simples, são comentários esclarecedores, são comentários de fácil entendimento. E isso me enche de alegria a continuar produzindo conteúdo que o povo entenda o que eu estou dizendo dentro das Escrituras. Para mim, é comentários como esse que me leva a produzir mais e mais conteúdo. Então, se tem comentário como esse aí, pode dizer que eu fico muito feliz. Eu não fico feliz se alguém diz, você sabe muito, é muito profundo. Fala, não, para mim o que interessa no ensino bíblico é que, já que eu estou ensinando, é que as pessoas entendam o que eu estou ensinando. Para mim, eu fico muito feliz quando encontro comentários dizendo que o meu ensino é simples e esclarecedor. Então, agradeço a você que tem feito esses comentários e me fortalece cada vez mais. Vamos continuando aqui. Aprender sobre a doutrina das últimas coisas é uma prevenção fundamental para a Igreja de Cristo. Então, quando eu aprendo da palavra de Deus, é fundamental para a Igreja de Cristo. Eu tenho que aprender sobre a doutrina das últimas coisas, ok? Vamos ler, deixa eu ler algo aqui para você que é do subsídio do professor. Todo cristão precisa crescer na fé e no conhecimento de Cristo para não ser enganado por ensinos perturbados e heresias, como se fossem verdades bíblicas. Não podemos, temos que fazer uso do estudo, não podemos abandonar o livro de Apocalipse. Ok? Jesus nos diz, em Mateus 24, do 4 ao 5 e depois versículo 11. O que Jesus nos diz? Vamos ver. Acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Irmãos, Jesus não mente. Se Jesus está dizendo que virá muitos, e veio, está vindo, e até a sua volta vai vir, dizendo que é o Cristo, e ele está dizendo, enganarão a muitos, e muitas pessoas acreditam, mas você está no canal que você não será enganado, porque você está fazendo uso da palavra de Deus. Mateus 24, do versículo 4 ao versículo 5, e depois o versículo de número 11. Continuando, e surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Fica claro que um dos sinais deste tempo é a proliferação de seitas e falsos ensinos que atraem multidões. Como Jesus nos avisou, embora seja inevitável, cabe a você, a mim, professor, a tarefa sublime de ensinar as verdades eternas, cooperando para livrar seus alunos de erros e do emaranhados de seitas. Agora, olho no olho com os professores. É a nossa responsabilidade ensinar aos nossos alunos que a palavra de Deus é a base. A palavra de Deus não pode ser isolada a um texto, senão vira pretexto. Nós temos que ter o contexto. A frase é assim, um texto sem contexto vira pretexto. Então a gente tem que ensinar. É um aviso aqui, para os alunos, para os professores, principalmente para nós que estamos à frente de classes, à frente de turmas, à frente de igrejas, à frente do ensino.
temos que nos esforçar para ensinar a todo mundo a palavra de Deus mais simples possível, para que o povo saia entendendo o que a gente ensinou, porque é uma responsabilidade minha e sua. Nosso ponto 1, ponto 2 vai falar uma chamada à santificação. Você sabia que os dois assuntos principais do livro de Apocalipse, o primeiro é Jesus. Vamos estudar daqui a pouco que Jesus é o centro do livro de Apocalipse. E o segundo assunto tratado no livro de Apocalipse é santificação. Sim, o livro de Apocalipse é um convite, uma ordenância, é uma obrigação, é um dever, é algo que nós somos convocados a ser santo perante o livro de Apocalipse. É o que nós vamos estudar aqui no ponto 1, ponto 2. Ao depararmos com a revelação das profecias que se cumpriram, que estão se cumprindo, agora e que ainda brevemente se cumprirão, temos uma eloquente urgência chamada a uma vida de comunhão estreita com Deus. Olha só, uma comunhão estreita com Deus. A santidade é o estilo de vida do verdadeiro cristão. A santidade é o estilo de vida do verdadeiro cristão. Deus nos chama para abandonar o pecado e viver em santidade. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 7. E avisa ao cristão que sem santidade ninguém verá a Deus, ninguém verá a Cristo, ninguém verá o Espírito Santo. Ninguém. Hebreus capítulo 12, verso de número 14. Sem santificação ninguém verá o Pai. No fim do livro do Apocalipse, há um importante alerta de Cristo à sua noiva para que permaneça em santidade. Vamos ver. Livro de Apocalipse, capítulo 22, lá no finalzinho. O versículo de número 11, que nos diz assim: quem é injusto, faça injustiça ainda, e quem é sujo, suje-se ainda. Quem é justo, faça justiça ainda, e quem é santo, seja santificado ainda. Então, há um convite para quem é santo, permaneça santo. Esse é o livro de Apocalipse, capítulo 22, verso de número 11. Mais uma vez o subsídio para os professores, que diz assim: de acordo com Maia, ele escreve sobre o livro de Apocalipse, dizendo: a palavra santo tem um sentido de separação. Eu sei que você sabe, mas é um alerta, é um ensinamento para que você grave. O que é ser santo? Ser santo é ser separado. Quando o Deus Santo separa alguém para o seu serviço, a santificação inclui dedicação. Santificação, a outra palavra, dedicação. A partir da separação do pecado e do mundo, e a congregação, a comunhão e serviço significa também purificação. Está anotando? Separação, edificação, purificação. Porque tudo que lhe é dedicado deve ser limpo. Tudo, acabamos de ler. Quem é sujo, suje-se mais. Quem é limpo, limpe-se mais, ok? Aqueles que são declarados santos e purificados devem ter uma vida de consagração. Vamos anotando, ó. Separação, dedicação, purificação e agora consagração. Ou seja, justa e santa continuidade. Finalmente, a santificação significa serviço. Você serve com excelência. Porque a igreja é um povo santo, consagrado, adoradores, que lhe presta serviço. Então Deus quer um povo que seja separado, dedicado, purificado, consagrado e, por último, sirva a Ele com excelência. Esse foi o ponto 1, ponto 2. No ponto 1, ponto 3 vai dizer uma exortação à evangelização. Quando nós estudamos o livro de Apocalipse, está ligado literalmente com a evangelização.
É o que nós vamos estudar aqui. Que conexão é essa, professor Tony? Vamos ler aqui. Quando vemos tudo o que está prestes a acontecer no mundo, lembramos das pessoas que ainda não tiveram um encontro vivo com Jesus. As pessoas, a gente pensa, meu Deus, quantas pessoas ainda não foi alcançada pelo teu evangelho. Você pode fazer isso. Já tenho falado isso durante um ano de canal Bíblia para o Cotidiano. Como? Você pode pegar esse link, mandar para outra pessoa e dizer, olha, eu não tenho coragem de parar na frente de um celular para gravar vídeo, mas tem um professor no YouTube que ensina simples a palavra, então ouve o que ele está dizendo, porque você precisa ser alcançado pelo evangelho. E essa pessoa encontrará em Jesus Cristo a salvação, porque o livro de Apocalipse nos exorta a evangelizar. Continuando aqui, nossos familiares, parentes, amigos, as vidas sem Cristo que caminham para o inferno, dos povos não alcançados e que precisa de alguém que aceite o desafio da obra missionária. Existem várias maneiras de fazer a obra missionária. O presbítero Alex, que começou com esse canal aqui, fez a live comigo, da conclusão das lições e vai fazer outra conclusão, ele sempre diz o quê? Que você pode ser um evangelista digital, pegando esse vídeo, propagando o evangelho de uma forma indireta. Por que eu falo indireta? Porque não é você que está falando, mas você indica alguém que esteja falando. É o presente, é uma obra missionária. O canal Bíblia para o Cotidiano é uma obra missionária, porque eu estou fazendo a missão de espalhar o evangelho nas redes sociais, no caso aqui no YouTube. Continuando, a urgência exige atitudes práticas, tais como convidar pessoas para o próximo culto, envolver-se ativamente na tarefa de ganhar almas para Cristo. Culto doméstico, testemunho de Cristo. A porta da graça está prestes a se fechar. O noivo logo vem. O noivo logo vem. Então você tem a oportunidade de criar uma lista de transmissão no seu WhatsApp, pegar o link dessa aula e mandar para eles, para que eles possam ser alcançados, porque o Apocalipse vai acontecer. E quando acontecer, para que eles não sejam lançados, como diz aqui a lição, para que eles não sejam lançados no inferno, porque o inferno é real, como é real a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Mais um subsídio para os professores. Do Oswaldo, que ele coloca: se o propósito de Deus é alcançar o mundo inteiro em missões, e o objetivo de Deus é que todo homem o conheça, e o grande propósito do Senhor é que toda a terra venha ao seu conhecimento, e você não está interessado em evangelizar em missões, há uma grande probabilidade de você nunca ter sido nascido de novo. Misericórdia! É isso. Então você que escuta o canal Bíblia para o Cotidiano e não manda para outros, e você não tem o interesse de mandar para outros para que outros sejam alcançados, não é o que eu estou dizendo. É segundo Oswaldo, ele está dizendo: há uma grande probabilidade de você nunca ter nascido de novo ainda. Mas isso pode mudar hoje. Hoje você pode dizer: eu sou uma nova criatura, eu quero que outros conheçam a este Jesus, então eu vou recomendar, eu vou mandar esse vídeo para outros. A nossa conclusão do ponto 1 nos diz assim: devemos estudar o livro de Apocalipse pelo menos por três motivos. Nos previne contra seitas e heresias, é uma chamada à santificação e é uma exortação à evangelização. Quer anotar? Foi rápido demais? Primeiro ponto que você tem que entender nesse ponto 1 que nós estudamos. Primeiro, previne contra seitas e heresias. Show de bola. Segundo, é uma chamada à santificação. Eu e você temos que nos santificar. E a terceira é uma exortação ao evangelismo. Querer que as pessoas conheçam a este Jesus, ok? Tá gostando? Tá sendo boa? Tá abençoando você? Clica aqui em se inscrever, clica aqui para curtir o vídeo. E vamos para o nosso ponto de número 2.
aspectos importantes do livro do Apocalipse, aspectos importantes, que nos diz assim: no estudo do livro de Apocalipse nos deparamos com alguns singulares das Escrituras. A tríplice bem-aventurança para aquele que lê e os que ouvem a palavra desta profecia e guarda as coisas que nela está escrita. Livro de Apocalipse, capítulo 1, verso de número 3. Quer marcar aí, professor? Aluno, quer colocar em prática? São a tríplice bem-aventurança. É aqueles que lê, né? Aquele que ouve e aquele que guarda, que eu já falei. Esse você tem que botar na sua mente. O livro de Apocalipse é para ler, para ouvir e para guardar, ok? Continuando, sendo sua mensagem tão urgente e importante, é necessário observar alguns aspectos gerais que darão ao nosso estudo um olhar diferente da mera especulação, mas nos levará à edificação e crescimento espiritual em Cristo. Quer marcar uma palavra importante nesse ponto? Mera especulação. Não podemos ler a Bíblia, principalmente o livro de Apocalipse, especulando. Será que é? Será que é isso? Não precisamos especular nada, mas estudar a palavra como ela é. No ponto 2.1, o número 7 no Apocalipse. Olha só, não sei se você já teve a oportunidade de ler o livro de Apocalipse antes dessa vez que você vai ler, porque você é aluno do canal Bíblia para o Cotidiano, do professor Tony, que está pedindo, por gentileza, para todos os professores. Não é um pedido, é uma convocação. Para os alunos é um pedido para que leia o livro todo de Apocalipse, para entender todo esse trimestre. Você sabia que o número 7 aparece várias vezes no livro de Apocalipse? E eu vou ler e vou explicar para você por que aparece tanto o número 7 no livro de Apocalipse, que diz assim: o número 7 aparece muito no livro de Apocalipse. Vamos ver algumas coisas, ó. 7 cartas às 7 igrejas da Ásia, 7 promessas que aquele que vence, os 7 selos do juízo das nações, 7 trombetas que anunciam o juízo, 7 castiçais de ouro, 7 anjos que representam os pastores das igrejas, 7 anjos celestiais, 7 espíritos de Deus, 7 bem-aventurança. Olha só, as bem-aventuranças. Ó, capítulo 1, você tem versículo 3, aí depois você vai ter capítulo 14, verso 13, capítulo 16, verso 15, capítulo 19, verso 9, capítulo 20, verso 6 e capítulo 22, verso 7. Aqui está registrado as 7 bem-aventuranças. Então, leia aí com calma, depois você dá pausa no vídeo, você vê aí 7 bem-aventuranças no livro de Apocalipse. Dentre outros, por trás do número 7 há sempre uma lição espiritual a ser aprendida no Apocalipse. É simplesmente algo espiritual falando de 7, que eu vou explicar agora no subsídio do professor. Um exemplo disto está no capítulo 1, verso 4, que fala dos 7 Espíritos de Deus. 7 Espíritos de Deus? Como assim? 7 Espíritos de Deus? Vamos esclarecer. A Bíblia não está afirmando que a terceira pessoa da Trindade se manifesta em 7 pessoas. O número 7 aponta aqui para a múltipla e perfeita operação do Espírito. Leia Isaías 11:2. É uma recomendação? Vamos ler agora. Isaías, capítulo de número 11, verso de número 2. Vamos ver o que fala o livro de Isaías, que diz assim: e repousará sobre ele o Espírito do Senhor, e o Espírito de sabedoria e de inteligência, o Espírito de conselho, de fortaleza, o Espírito do conhecimento e do temor do Senhor.
Veja como que o Espírito age de diversas maneiras, mas o Espírito é o mesmo. Lembra da declaração de Paulo sobre o batismo no Espírito Santo? Que a um é dado pelo Espírito profecia, a outro é dado o Espírito de revelação, a outro de falar em línguas, o outro de interpretar a língua, e Paulo termina. Acaso o Espírito está dividido? Não, o Espírito continua sendo o mesmo, mas se manifesta de diversas maneiras. Aqui continuando. Uma das primeiras características do Apocalipse que o leitor percebe é o seu emprego de números e significados dele. É notável como o número 7 predomina tanto explícita como implicitamente. Esse não deve ser interpretado literalmente, mas sim como uma ideia que expressa totalidade e integridade. Toda vez que você vê o pronúncio ou a menção de 7, você está se referindo à totalidade e à integridade de Deus, a integridade de Jesus, a integridade do Espírito Santo. Então, o número 7 está mostrando para o homem que é a totalidade e a integridade. Aonde é que nós encontramos? Deus criou o mundo em 6 dias e diz que no 7º Deus descansa. Não, que sentido é esse de descansar? Não é porque ele estava cansado, é que ele estava já determinando desde a criação que o homem precisaria ter um descanso. Aí você fala, irmão Tony, professor Tony, a gente não guarda o sábado e a Bíblia diz nos 10 mandamentos para guardar o sábado. Não, não é o sábado. O sábado para o judeu, Shabat, é uma coisa para os judeus. Para nós que somos daqui do Ocidente, o que importa? Eu já falei isso em outras aulas, mas vou reforçar. O que Deus quer não é o sábado, não é o domingo, não é a segunda e por diante. Mas Ele quer que você tenha um dia específico para que se dedique a Ele. Lembra que a gente leu? Consagração, separação, serviço só a Deus. Servir só a Ele como gratidão. E Deus declara isso aí lá no Sermão do Monte para ficar bem claro para o povo que vocês não têm que trabalhar sempre. Até a terra precisa de descanso. Ele diz que a terra produza por 6 anos e no 7º a terra descanse. Ele faz o jubileu. O jubileu é de quantos anos? 49, porque no 50º há o descanso, há a liberdade, a dívida é paga. E nós sabemos que 49 é múltiplo de 7. É isso aí. Você entende? Porque o 7 representa Deus o quê? A totalidade. Você para, raciocina, tem ali um tempo, uma dedicação, como diz aqui o texto, significa totalidade e integridade. Então, não se assuste com o número 7. Toda vez que você vê, você está dizendo que Deus completou, está completo, está fechado, é total, é a totalidade de Deus. Ok? Guarda essa informação para que você veja como é importante que Deus fala o tempo todo. 7 igreja, totalidade. 7 espírito, totalidade. É Ele falando da totalidade que Ele está dizendo que tem que se completar. Por isso que o próprio Deus determina que haja um dia que você possa dedicar a Ele. Faça tudo em 6. No 7º você descansa. Que dia? Não importa, contanto que você tenha um dia de dedicação ao seu Deus, ao nosso Deus, né? Que é meu e é seu também. Continuando nossa revista, este mesmo autor menciona alguns textos onde encontramos o número 7 sendo usado explicitamente. Aonde? Livro de Apocalipse, capítulo 5, verso 12. 7 atributos em relação ao Cordeiro. Sabia que o Cordeiro tem 7 atributos, ou seja, totalidade. Apocalipse 5, verso de número 12. 7 tributos em relação a Deus. Apocalipse 7, verso de número 12. Então você tem os dois, mostrando que Deus ele é completo, ele é total, integridade. Não há falta em nosso Deus. É o que representa o número 7. No 2.2 vai dizer a soberania e o plano divino. Soberania no plano divino.
A última nossa aula da nossa editora Betel Dominical que nós fizemos era o plano divino prevalecerá. Lembra? É a lição de número 13. E aqui está falando mais uma vez, exaltando a soberania de Deus, a soberania e o plano divino. Que diz assim, ó: Deus é soberano, isto significa que Ele é o Criador e mantenedor de todas as coisas. Nele digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinado conforme o propósito daquele que fez todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade. Efésios capítulo 1, verso de número 11. Sendo o Criador de tudo, sua soberania se manifesta no estabelecimento da sua vontade sobre toda a criação. No livro do Apocalipse, podemos ver sua vontade sendo estabelecida de forma plena, irresistível e definitiva sobre todo o universo. Uau, esse é o nosso Deus. Continuando. Mas para os que servem a Cristo, sua soberana vontade é um acalento, pois seu plano de salvação é perfeito e é oferecido a todo aquele que crê em Jesus como seu Salvador e Senhor. O Deus está no controle porque mandou o seu Filho. Jesus veio o quê? Antes da fundação do mundo, Jesus já tinha sido oferecido por mim e por você. Antes da fundação, lembra na nossa última lição, falando aqui do livro de Ezequiel, que nós acabamos de ler, ele fala bem claro que Deus conhece o fim antes de começar. E a prova é Jesus. Antes da fundação do mundo, Jesus já tinha entregue para a nossa redenção. Isso é soberania e o plano divino para a minha e a sua vida. Por isso que no livro de Apocalipse temos que estudar, acreditar, confiar e esperar nele. Ok? Subsídio para o professor. Olha o que diz aqui, professor. O livro do Apocalipse não deve causar medo no cristão, mas edificação e a esperança na vida eterna. Apocalipse é um spoiler da vida eterna, irmãos. Nós estamos aqui nos preparando, ou vamos nos preparar através do estudo do Apocalipse para a glória. Não temos que nos assustar porque vamos para a glória? De maneira nenhuma. Digo como Paulo, vamos continuar pecando? De maneira nenhuma. Nós vamos continuar esperando a eternidade, porque Apocalipse nos aponta para algo eterno, maravilhoso, sublime, total, confiança plena em nosso Deus. É o que o livro de Apocalipse nos aponta. Afinal, foi Ele mesmo que nos prometeu: não vos deixarei órfão, voltarei para vós outros. Livro de João 14, ele fazendo a promessa: eu vou para o Pai, mas eu volto para buscar vocês, porque aonde eu estiver, quero vocês junto comigo. Irmão, isso é motivo de dar glória, de curtir, de comentar, é motivo de se alegrar. Não vos deixarei órfão, voltarei outra vez para vós outros. Livro de João 14, 18. Maravilhoso. Vamos ver o que fala o dicionário aqui, ó. Outro aspecto importante desta doutrina é o exercício por parte de Deus e da sua soberania sobre o destino eterno dos homens. O dom da vida eterna é a posse por parte daquele a quem Deus, antes da fundação do mundo, predestinou para filhos da adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. Efésios 1, versículo de número 5. A escolha de Deus daqueles que irão receber o dom da vida eterna não foi feita por sua soberania cega e arbitrária, mas por sua soberania que opera em conformidade com a soberania, com a santidade, com a justiça divina. Não foi que Deus escolheu aleatório. Não tem aqui esse acaso de Deus escolher aleatório. Ele escolheu com a sua, aqui não foi arbitrária, como diz aqui, mas foi com soberania e com a santidade na justiça divina. E Ele é justo, o nosso Deus, Ele é justo. No nosso 2.3,
perigo ao lidar com o Apocalipse. Opa, tem perigo? Tem perigo sim, tem perigo e nós vamos estudar agora nesse ponto. Olha o que diz aqui. Ao estudarmos o livro de Apocalipse, é preciso ter em mente que para entender sua mensagem é necessário fazer uma conexão com todos os livros e passagens bíblicas. Será necessário recorrer a quem? Daniel, Ezequiel e lembra, eu vou ler os outros, mas lembra Daniel e Ezequiel contemporâneos, Daniel junto com Nabucodonosor lá dentro do templo, Ezequiel estava onde? Ezequiel estava no meio do povo perto do rio Quebar. Então estudar sobre Apocalipse temos que ler livro de Daniel, temos que ler o livro de Ezequiel. De Ezequiel você já está familiarizado porque você está no canal e acompanhou o trimestre passado. Agora você precisa ler o livro de Daniel, mais o livro de Zacarias, Malaquias, 1º e 2º Tessalonicenses e o sermão profético de Jesus em Mateus 24. Ok? Mateus 24. Lê isso aí, Mateus 24. Lição de casa para você. Sermão profético de Jesus. Lição de casa. Mateus capítulo de número 24. E continua lendo Coríntios capítulo 15, entre outros, que nós vamos encontrar profecias falando do fim desde Gênesis. Qual foi a primeira promessa? A primeira promessa que Deus fez foi o quê? Gênesis 3, 15. Que mandaria que pisaria, esmagaria, acabaria, aniquilaria a serpente, a sua semente, a sua descendência. E assim foi feito, isso é promessa. E no fim, Satanás será lançado junto com os seus anjos, junto com o anticristo, aonde? No lago de fogo. Mas isso aí é um pouco mais na frente. Segura aí. Vamos continuar. Este método de estudo é lento, contínuo e trabalhoso. Por isso que as pessoas não querem estudar o livro de Apocalipse, porque ele é lento, contínuo e trabalhoso. Não podemos parar, mas você está aqui. Mas é desta forma que se evita interpretações particulares e errôneas da palavra de Deus. É preciso também humildade em reconhecer que não sabemos tudo. Professor, não tenha medo de dizer eu não sei responder. Alunos, não fique bravos com os professores que dizem eu não sei. Se não sabe, não sabe, mano. Não adianta querer inventar. Se inventa, está fora da Bíblia. E se acrescenta, Deus diz que vai mandar as pragas que está no livro. Não sabe, não sabe. Tem que ter humildade de dizer que não sabemos tudo, e não sabemos mesmo, ok? Há coisas que Deus simplesmente não quis revelar. Não sabemos quando será a data exata da vinda de Cristo. Sabemos? Não, porque livro de Mateus capítulo 24, 36 diz que ninguém sabe. E por que eu vou querer determinar, adivinhar? Os adivinhos não entram no reino dos céus. Embora a Bíblia descreva suas características, não conhecemos a identidade do anticristo. Quem conhece a identidade do anticristo? O anticristo é fulano de tal. O anticristo é fulano de tal. Para, irmão. Para, isso é dedução humana. Isso é invencionice. A Bíblia diz? Não, então não é. Para de ir atrás de canais, de pessoas sensacionalistas, pessoas que querem ibope, pessoas que querem like, que querem visualizações. Vai buscar palavras, canais sérios, verdadeiros. Ninguém sabe quem é o anticristo, não tem nome, a Bíblia não dá nome para ele, não diz quem ele é. Sabemos algumas características que podemos imaginar que seja, mas não é, irmão. Para com isso. Vem para a palavra, vem aprender de Cristo, aprender das Escrituras Sagradas. Continuando, qualquer nome apontado como o anticristo agora é apenas especulação. Especulação não é da parte de nós que somos cristãos. Quem são as duas testemunhas de Apocalipse? Se eu fizer essa enquete aí, eu vou colocar essa enquete aí no canal. Quem são as duas testemunhas de Apocalipse? Sabe o que muita gente vai dizer? É o que o próprio professor vai colocar aqui. Enoque e Elias. Mas aonde é que está dizendo isso na Bíblia? Para você, professor. Está dizendo aonde? Aonde é que está dizendo? Supõe. Não, eu estou perguntando, não é suposição. Eu não estou perguntando que você está querendo deduzir. Eu estou querendo saber onde está. Então, nós não sabemos
Quem são as duas testemunhas? Eu sei de outro argumento que diz que é outras pessoas, mas eu não posso dizer para você que eu penso que é isso ou deixar na sua mente. Ei, professor, sabe quem é? Não sei, irmão, a Bíblia não diz. A Bíblia não diz. Então, nem as duas testemunhas que acreditam que é Enoque e Elias tem prova na Bíblia, a gente não tem. Procura e mostra aí qual é o versículo, o livro que diz que é Elias e Enoque. Nem isso temos, irmãos. Temos que ter humildade de dizer que não sabemos. Por isso que você está aqui aprendendo a palavra de Deus. Mas a Bíblia não diz quem são. O melhor neste caso é ler Deuteronômio 29:29. Ele manda ler aqui, eu já li lá no começo, eu quis começar por lá para você entender. Se não sabe, não sabe, não tem na Bíblia, não tem. Mais um subsídio aqui para os professores. Os professores estão sendo privilegiados e você que é aluno do canal Bíblia para o Cotidiano está aprendendo tudo que tem na revista que os professores vão aprendendo e colocando em prática. Vamos falar aqui, a visão de Patmos. Olha só, não há outro livro na Bíblia com promessas tão acentuadas para aqueles que leem. Toda a Bíblia é para ser lida. Toda a Bíblia é incentivada a ser ler. Eu me lembro muito, toda vez que fala de ler sobre algo na Bíblia, eu só me lembro de Josué, quando Deus diz bem claro, não aparte esse livro da lei da tua boca, nele medite de dia e de noite, para que o teu amigo seja bom, prospere, né? Deus, o próprio Deus, dizendo para Josué meditar no livro da lei de dia e de noite. Mas o livro de Apocalipse, ele diz várias vezes para a gente ler. Olha que interessante, ó. Concluímos, portanto, que o livro é necessariamente prático. Leia para saber o que revela acerca de Cristo. Leia para conhecer melhor a obra do Espírito Santo. Leia para apreciar melhor a salvação. Leia para ver a obra do sangue. Leia para contemplar as coisas do céu. Leia para se informar sobre os cultos e adoração a Deus. Nós encontramos vários para ler sobre Cristo, Espírito Santo, salvação, a obra do sangue, proclamação do céu e culto e adoração a Deus. É lendo o livro de Apocalipse. Uma pequena conclusão do nosso ponto de número 2. No estudo do livro de Apocalipse, nos deparamos com algo singular das Escrituras, a tríplice bem-aventurança para aqueles que lê, aqueles que ouvem as palavras de Deus e guarda as coisas nelas escritas. Você quer marcar e marca Apocalipse capítulo 1, verso de número 3. É a tríplice bênção, ler, ouvir e guardar. Chegamos no nosso ponto 3, é sinal que estamos nos caminhando para um final. É um prazer ter você até aqui, mas ainda não acabou. Ainda falta o ponto 3. Uma visão panorâmica do livro. Uma visão geral do livro, que diz assim: uma análise panorâmica do livro se faz necessário para se entender o livro e suas peculiaridades. Deve-se lembrar que a palavra que inicia a mensagem dada a João é revelação. Apocalipse significa revelação, que também significa desvendar ou mostrar o que está oculto. Ou seja, o livro de Apocalipse revela, significa desvendar e mostrar o que está oculto. Deus mostrando o fim para mim e para você. No nosso ponto 3.1, o local da revelação do Apocalipse. Onde foi o local? Vamos ver aqui, ó. O local da revelação é a ilha de Patmos. A gente encontra isso aqui, livro de Apocalipse, capítulo 1, verso de número 9. O nome significa mortal. Aponta para o uso da ilha no tempo de João. Uma prisão para onde presos de alta periculosidade eram levados. João é enviado para uma ilha a cerca de 55 quilômetros da costa da Ásia Menor, a atual Turquia. Sem qualquer meio moderno de comunicação como temos hoje, sem navio ou qualquer direito, olha aí, não tinha direito nenhum.
o local mais inóspito e isolado. Contra toda a lógica, foi também o local onde João recebeu a maior revelação de sua vida. Assim mesmo Deus continua fazendo, transformando em nossas vidas o que certamente seria apenas derrota e fracasso, um palco das maiores histórias de milagre e superação. Então, todo mundo dizia, João foi lançado na ilha de Patmos, o povo ia ser devorado pelas feras, João ia morrer porque não tem alimento, não é uma cadeia que, por mais precária que seja, leva-se café da manhã, almoço e jantar. João não tinha direito a café da manhã, almoço e jantar. João tinha que procurar comida na ilha de Patmos. João tinha que se virar na ilha de Patmos. Então, o que parecia uma derrota, um fracasso, algo para o fim de João, João teve a maior revelação de sua vida, que foi ver os céus, estar vendo a glória, tudo que estava acontecendo. João teve este privilégio, como está tendo os professores, porque eu estou lendo os subsídios para os professores. Patmos é uma ilha rochosa de características vulcânicas. Pela distância da costa, era uma verdadeira prisão sem muro. Era tão longe da costa que era praticamente uma muralha. O mar servia de muralha, porque como eu conseguiria nadar 55 quilômetros? Olha só como que poderia nadar. Não tinha como, então era um presídio sem muralha, né? Podemos dizer assim. Segundo uma tradição preservada por Irineu, Eusébio, Jerônimo e outros, o exílio de João aconteceu aproximadamente 95 anos depois de Cristo. 95 anos depois de Cristo, João ainda estava trabalhando para o reino e sendo usado pelo próprio Jesus, que foi nessa revelação aqui, ó. No final do reinado de Domiciano, a tradição local ainda aponta a caverna onde João teria recebido a revelação para escrever o livro chamado de Gruta do Apocalipse. Até por saber onde é que fica a ilha de Patmos e ver as cavernas que ali estão, há um consenso entre aqui Irineu, Eusébio e Jerônimo. Acredita-se que qual foi a caverna que João esteve ali para escrever o chamado Apocalipse, chamado aqui de Gruta do Apocalipse, ok? Isso é para a gente entender o ambiente. João não estava de boa, na sua cadeira almofadada, reclinável, aquela poltrona do papai, né? Sentada lá com os pés para cima, e Deus falou com ele, ele escreveu. Não, ele estava num lugar inóspito, isolado de todo o mundo. No nosso 3.2, sua mensagem abrangente. Sua mensagem abrangente de Apocalipse. Os evangelhos são basicamente uma mensagem ao pecador. Neles, nós encontramos com a mensagem de Cristo que morreu e ressuscitou para nos salvar. Os evangelhos. As epístolas são uma mensagem doutrinária à igreja de Cristo. Paulo escreveu várias, 13, para ensinar a igreja doutrinariamente. Onde aquele que serve a Deus é instruído a moldar a sua vida conforme os princípios divinos. É nas cartas, ok? Já estudamos também no trimestre passado sobre a supremacia das Escrituras. Tem uma playlist aí que foi da CPAD, estudando sobre a supremacia das Escrituras. Continuando, mas o Apocalipse possui uma mensagem abrangente de alcance total e plena. Neste momento que a humanidade se defronta com tantos acontecimentos que aponta para a consumação, temos no Apocalipse uma mensagem tríplice. Deus tem uma palavra para Israel, para os gentios e para a igreja. Aqui nós vamos aprender no próximo subsídio para o professor, mas já anota aí, Deus tem no livro de Apocalipse 3 mensagens, para Israel,
para os gentios e para a igreja. Agora vê no subsídio do professor o que nós temos aqui. Subsídio do professor. Para o mundo a mensagem é urgente e terrível, pois o dia do Senhor se aproxima, onde Deus vai tratar com a humanidade segundo as suas obras. Eita, terrível para o mundo, por isso que nós temos que falar para o mundo, temos que ser atalaias. Lembra essa lição? Atalaias, dizer que o juízo de Deus vai vir. Para Israel, dor e sofrimento virão, mas Deus promete restaurar o seu povo que finalmente o reconhecerá como o Messias prometido. Mataram Jesus, mas agora vão reconhecer Jesus como o Messias que foi prometido. E para a igreja? Vamos ver? Para a igreja de Cristo, a mensagem do Apocalipse é um bálsamo e alento, pois esperamos o arrebatamento da igreja e estaremos para sempre com Cristo. Esse é um anelo para a igreja, essa esperança, um bálsamo, como fala aqui, é um alento, porque saberemos que estaremos com Cristo para sempre. Vamos para o nosso 3.3. O tema central do Apocalipse. Quem é o tema central? Eu já dei uma palhinha sobre os dois temas centrais do livro de Apocalipse, mas agora a gente vai ler aqui na nossa revista, que fala assim: assim como o sistema que vivemos é chamado de sistema solar, porque os planetas, cometas e asteroides, enfim, tudo gira em torno do Sol. O tema central do livro do Apocalipse é Jesus, o nosso Jesus, onde todos os capítulos e revelações giram em torno dele. Glória a Deus pela vida do nosso Jesus. Encontramos o tema em Apocalipse 1:7, que diz assim: eis que vem com as nuvens e todo olho o verá, até os mesmos que o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Assim, amém. Até quem ultrapassou, furou aquela lança, crucificou ele, verá Jesus. Ele é o centro do livro de Apocalipse. O tema do Apocalipse é a iminente vinda do Rei dos Reis, o desejado das nações, o cabeça da igreja. Irmão, tem que colocar de novo. Dá para a gente compartilhar nas redes sociais. O tema do Apocalipse é a iminente vinda do Rei dos Reis, o desejado das nações, o cabeça da igreja. Mais um subsídio para os professores. Se não entendermos o livro a partir do seu tema, não entenderemos o Apocalipse. O livro se tornará uma mera busca por decifrar enigmas, símbolos e profecias. Perde o seu objetivo de edificação para a Igreja de Cristo e se tornará uma fonte de polêmicas e discussões teológicas intermináveis. Esquece. Pega a essência, é Cristo, é a eternidade, é a glória. Não é para discussão, não é para estar querendo decifrar símbolos. A gente tem que entender que Cristo prometeu que vai nos buscar e Apocalipse é a concretização dessa promessa. O tema do livro é a volta de Cristo para vencer o anticristo e seus confederados e estabelecer o seu reino mundial a partir de Jerusalém. Estamos estudando aqui no canal Bíblia para o Cotidiano da revista da CPAD sobre o reino de Deus. E ele está dizendo bem claro, o tema do livro é a volta de Cristo para vencer o anticristo e seus confederados e estabelecer o seu reino mundial a partir de Jerusalém. Glória a Deus! A nossa conclusão vai dizer assim: nesta lição, vimos que Apocalipse é fundamental para entendermos neste tempo que vivemos. A mensagem de Cristo à sua igreja deve levar o cristão a estar preparado para a volta repentina e eminente do noivo. O noivo virá. Ele voltará para buscar a sua igreja, para buscar o seu povo. E essa é a esperança
principal do livro de Apocalipse. Você estudou na nossa EBD, a Escola Bíblica Dominical, segundo trimestre de 2022, que vamos estudar durante 3 meses. Convido você a se inscrever, a ativar o sino e receber todas as notificações. Por aqui, Tony Pinho, o canal é Bíblia para o Cotidiano. Eu espero você na próxima lição.